Oi, gente, tudo bem? Bem, vamos agora ao passo a passo do Chapeuzinho Bucket. Antes de tudo, de começar o passo a passo, eu quero mostrar para vocês o pontinho que vai prevalecer nesse projeto, que não é o ponto caseado, porque eu vou trazer uma versão feita à mão, mas com acabamento de máquina de costura. E se eu fizesse com o caseado, não teria o mesmo acabamento. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês como que eu faço o ponto atrás, para quando eu mostrar no passo a passo, em todas as partes, eu não ter que mostrar várias vezes, porque vocês já vão saber mediante esse pequeno treinamento. O ponto atrás, você tem que trabalhar seguindo a borda. Se a borda é reta, você vai trabalhar reto. Se a borda é curva, né? Por exemplo, redonda, você vai trabalhar seguindo o formato redondo. Aqui eu fiz uma linha com a caneta só para demonstrar que a linha ela pode ser riscada ou imaginária. Aqui eu estou imaginando uma linha bem aqui, ó, e eu vou seguir a costura na linha imaginária, ou tanto se você quiser fazer o risquinho para treinar, pode fazer. Entrei aqui com a minha agulha de trás para frente, vou prender o nozinho lá atrás. E eu vou introduzir essa agulha da frente lá para trás, formando o primeiro ponto. Vou voltar com a agulha lá de trás para frente, mantendo a distância dos pontos, tentando, né, manter o mesmo. E eu pego essa agulha e volto lá na entrada do último ponto, formando o ponto atrás. E eu gosto de apertar o pontinho para ele ficar bem justo. Fiz aqui uma carreirinha de pontos, ficou bem retinho, apertadinho. E aí a intenção de fazer essa costura é principalmente para quando a gente desavessar o trabalho, do lado direito vai ficar assim, com esse acabamento. Claro que com a linha na cor do feltro vai ficar melhor. Aqui eu tô usando essa cor de linha para destacar e vocês conseguirem entender o pontinho exato. O arremate é bem simples, aqui por trás mesmo. Você vai pegar, vai dar uma laçadinha aqui, ó. Vai dar uma laçada e na argolinha você vai vir e puxar. Eu gosto também de pegar a linha, a agulha e levar a linha para qualquer outro canto só para não perder o trabalho. Para não perder essa costura, né? Esse nozinho aqui abrir e desfazer. Então, esse é o ponto atrás, que toda vez que eu mencionar fiz o ponto atrás, vocês já vão saber qual é a costura. A aba do chapéu ela é composta por 4 partes de feltro. E aí, eu vou começar montando primeiro 2 e depois as outras 2. Uni aqui as 2 beiradinhas e vou passar uma costurinha bem aqui com o ponto atrás. E também nessa outra parte, a mesma coisa. Fiz as costuras nas 4 partes, 2 aqui e 2 aqui, da forma como eu mostrei anteriormente. E agora, depois, essa costura ela vai ficar assim, ó, do lado direito, bem bonitinha, tá vendo? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai botar de frente, assim. E vai pegar essa daqui também e vai colocar de frente. Então, aqui, ó, frente com frente das costuras. E aí, eu vou passar um alfinete aqui e em toda a borda dessa aba. Depois de unir as bordas, eu peguei aqui a linha e agulha e eu vou usar 2 fios de linha da cor do feltro em todo esse vídeo. Então, quando você vê que eu tô fazendo a costura,
eu vou usar 2 fios de linha para poder ficar bem resistente. Então, aqui em toda essa borda, eu vou passar uma costura com ponto atrás. E aí, eu vou te mostrar um jeitinho de fazer o ponto atrás, que ele acaba ficando mais rápido. E você não vai levar tanto tempo para poder fazer a sua costura. Lembrando de fazer bem apertadinho, para não ficar abrindo a costura depois de desavessar. Olha, então, eu gosto de introduzir a agulha e já sair com ela lá na frente, que aí eu não preciso botar a agulha lá para trás, aí depois voltar para frente. Então, o tempo, né, que eu perco, eu ganho aqui na hora de introduzir a agulha e já sair na frente. E lembrando também de deixar uma margenzinha aqui em cima, tá vendo? A margenzinha da costura. E aí, é só seguir em frente. Quando você estiver fazendo a costura e chegar aqui nessa emenda, você vai precisar abrir dessa forma assim, ó. Abrir ela e seguir fazendo o pontinho normal. Prontinho, depois que passou aqui dessa emenda, segue fazendo o seu pontinho normal. Depois de costurar toda a borda, aí vai ficar assim, ó. Você vai abrir e vai desvirar, vai desavessar essa costura em toda a borda. Aqui eu preparei a aba, colocando esses alfinetes, deixando alinhadinha aqui essa parte interna, as duas partes de feltro. E agora eu vou passar uma costura aqui nessa borda. E essa costura que eu tô fazendo aqui, ela vai rebater a costura que a gente fez lá no início e também vai dar uma estruturada melhor nessa aba. Essa parte aqui é o corpo do chapéu, que eu já costurei os dois lados na junção aqui. E o próximo passo aqui é não deixar essa linguinha solta, assim, desse jeito, dentro do chapéu, porque aí não fica um acabamento legal, ó, fica assim. E aí, se a gente costurar dessa forma, igual eu fiz desse lado, vai ficar um acabamento legal e vai ficar até mais confortável na cabeça. Então, aqui tem que costurar isso daqui. Ou você pode colar com cola quente, mas eu prefiro costurar porque dá um detalhe a mais e também o acabamento fica bem melhor. Então, ó, a costura é basicamente assim. Você vai segurar a metadinha lá dentro, assim, e vai fazer a costurinha com ponto atrás. E o meu dedo, ele tá aqui atrás, sentindo a borda do feltro, da linguinha lá dentro, e aí eu sei aonde a agulha tá entrando. Pode parecer difícil, mas só tenta fazer aí, que eu tenho certeza que vai dar certo. Ou você pode fazer assim, ó, entrar aqui, sair lá atrás, e aí você vai e introduz a agulha lá na frente, pegando a camada. E é o mesmo resultado. Só que aí, como eu quero agilidade, eu faço dessa forma, introduzo a agulha e já saio na frente para agilizar. Na parte interna do corpo do chapéu fica assim, e do lado de fora fica assim.
E isso aqui fica na lateral da cabeça. Então, dá um acabamento legal. E essa parte aqui é o topo do chapéu. E aí a gente vai precisar encontrar primeiramente o meio dela aqui, ó. Vai dobrar no meio de novo, encontrando as marcações e vai marcar do outro lado. E na parte do corpo, a gente vai marcar só 2 vezes, só em 2 lados, quer dizer. Porque aqui, essa costura, ela já serve como uma marcação. Virei o corpo do lado avesso, ó. Coloquei do lado avesso. E se vocês repararem, esse topo, ele é oval. Então, esses 2 pontos eu vou ligar na costura aqui da lateral. Então, eu vou colocar aqui, colocar um alfinetinho. E depois aqui nas laterais, fazer o mesmo processo. Coloquei todos esses alfinetes aqui para poder ajudar na hora de alinhar as bordas. E esse é o topo encaixado aqui no corpo do chapéu. E aí agora é só passar uma costurinha aqui em toda essa borda, dando a volta nesse topo. Desvirei a costura aqui do topo com o corpo e ficou assim, ó, bem fofinho. Agora volto aqui com a aba para poder costurar aqui em volta. Me baseando aqui pela costura da lateral, eu vou posicionar essa costura também da aba. Depois que alinhar toda a borda da aba com o corpo do chapéu, aí sim pode começar a passar a costura do ponto atrás aqui nessa borda. Esse é o detalhe do chapéu e eu vou mostrar como que eu faço para dublar o feltro. Lá no molde vai ter uma indicação para você dublar o feltro branco, que faz parte do detalhe do chapéu. E aí eu risquei aqui uma vez no feltro branco. Vou cortar aqui em toda a volta. Essa caneta aqui é caneta que apaga com calor. É apagável, né? E aí você pode também marcar com essa caneta e depois só selar com fogo que sai tudinho. Agora eu vou pegar esse que eu acabei de cortar e vou colar em outro pedaço de feltro branco. Aqui eu vou usar a própria cola quente, mas você pode usar a cola de silicone líquida. Depois é só recortar esse feltro de baixo, seguindo o formato do feltro de cima. Fiz a costura aqui, ó, em toda a volta e ficou assim. Para finalizar, é só pegar o detalhe e colar bem aqui no meio. Para fazer a costura do chapéu à máquina, primeiramente falar do ponto que eu vou utilizar, que é o ponto reto. A linha que eu utilizo é a linha invisível, mas você pode usar a linha de costura, da cor do feltro, tudo, né, como você está acostumado a usar aí. Então, aqui eu comecei cortando as 4 partes da aba. O processo é basicamente o mesmo da costura feita à mão, né? Aí a costura ela vai ficar assim, ó, normal. Próximo passo, a gente vai unir frente com frente do trabalho.
Ó, lado direito com lado direito do trabalho. E aí você pode alfinetar aqui essa parte, mas aqui a gente vai passar uma costurinha bem aqui, tá? Aí aqui, quando chegar nessa parte aqui, ó, você vai abrir assim, ó, deixando os feltros sem ficar tudo de um lado ou tudo de outro, assim, ó. Tá vendo? Assim, você vai abrir para poder deixar essa costura mais leve e não ficar muito grosso aqui nessa parte da emenda. Então aqui passa a costurinha normal. Então a costura fica assim, ó, nessa parte aqui que eu mostrei para vocês, que eu abri aqui as duas sobras para poder costurar aqui por cima. E o limite aqui, né, da costura com a base, com a barra, eu não boto muito para ponta e também não coloco muito para dentro. Eu deixo assim mais ou menos meio centímetro de distância da costura aqui para essa lateralzinha aqui, tá? Então assim fica a primeira costura feita pelo lado avesso. Daí agora a gente vai pegar essa costura, a gente vai abrir assim mesmo, ó. Abrir ela, vai desavessar, né, desvirar esse trabalho. Aí você vai ajeitando, pode até passar com ferro para poder facilitar, mas aqui como eu já tenho o esquema, eu já vou ajeitando, colocando os alfinetes para eu poder novamente passar uma costurinha bem aqui. Vai rebater tudinho aqui, tá? Não precisa ser muito grosso essa margem, tá? Eu vou mostrar para vocês, mas é só mesmo para poder rebater e deixar essa costura bem alinhadinha aqui e começar a formar a aba estruturada. Aí quando chegar aqui nessa parte que tem aquela costura, aí vocês ajeitam, né? Deixa abertinho aqui para poder não ficar grosso, para continuar passando a costura aqui por cima. Aí assim ficou a costura rebatida. Aí eu fiz em toda a borda dessa aba. E agora você pode usar o pezinho do calcador como guia aqui. Como que é isso? Você vai posicionar o pé calcador em cima aqui da linha. Você consegue ver aqui o limite da costura. E aí eu posicionei o pé calcador bem aqui em cima. Porque aqui eu vou me basear, vai ser literalmente a guia da nova costura que vai vir aqui. Então, a margem que vai ter aqui é exatamente a medida da costura inicial, criando uma nova aqui fora. Aqui novamente eu ajeito essa sobra aqui de dentro, ajeito para ela ficar bem alinhadinha e continuo o processo. Ó, passei ali por cima e sigo em frente. Aqui, mais uma costurinha seguindo essa costura inicial como base de distância, e aqui eu vou seguir novamente. Vou posicionar o pé calcador em cima da costura que eu acabei de fazer e vou fazer mais uma carreira de costura, seguindo aqui o pé calcador em cima dessa linha, dessa costura, formando uma nova. A aba fica assim, com todas as costuras, deixando ela bem estruturadinha.
E o bom de fazer a máquina de costura é que a gente consegue fazer todos eles seguindo, né, o próprio pé calcador, então facilita muito e fica muito mais rápido, né? Então, essa parte aqui a gente vai reservar para poder continuar fazendo o corpo, né, do chapéu, e aí depois a gente vai usar esse aqui. O corpo do chapéu, 2 vezes o feltro. Aí aqui eu vou passar uma costurinha bem aqui para poder unir as 2 partes. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai abrir esse trabalho assim, vai pegar essas 2 partes e vai passar uma costura aqui em cima das 2 abas para poder elas ficarem assim, abertinhas e não sobrando desse jeito. Não pode cortar. Ficou assim a costura. Isso aqui é mais pensando na parte do acabamento, no lado interno do chapéu. Aí eu passei a costurinha e na parte de fora vai ficar assim, ó. 3 costuras, que é a união das 2 partes e a costura das laterais da parte interna. Você vai observar. O lado menor é onde vai encaixar o topo do chapéu e o lado maior a aba. Então, aqui nesse topo, a gente vai preparar para receber a outra parte que é o topo, né? Aí aqui você vai ajeitando, que vai encaixar certinho. Em questão a aba, ela não tem muito critério, porque ela não tem frente nem verso, devido aqui ao acabamento da costura que a gente fez, né? Os lados são iguais, né? Agora, nesse ponto, é importante você pegar o corpo do chapéu já com o topo e vir aqui, né, e posicionar costura com costura nas laterais. Aí eu introduzi o corpo aqui dentro e tô aqui, ó, ajustando, né? Ajeitando as laterais e alfinetando, né? Pra poder ficar tudo alinhadinho e na hora da costura não ficar nada sambando, né? E ficar tudo alinhadinho. Com jeitinho tudo se encaixa, tá, gente? Então tem que ter, né, paciência pra poder deixar tudo no seu devido lugar e fazer a costura. Acabei de passar a costura aqui da aba no corpo do chapéu. E aí, aqui, só pegar a tesoura e ir refilando, tirando, né, o excesso de feltro que possa ter ficado aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, eu não passei a costura muito rente às bordas, mas mesmo assim fica um desnível, tá vendo? E aí aqui a gente vem e passa uma tesourinha assim, ó, para poder tirar o excesso de feltro e não ficar muito acúmulo, né, de tecido na cabeça da pessoa. Isso faz com que o chapéu também se acomode melhor na cabeça. Pronto, tirei o excesso. Aí eu vou desavessar, né, vou desvirar. E aí agora eu vou experimentar. Ó. E aí as costuras, elas ficam lateralizadas aqui, tá vendo? Essa aba aqui estruturadinha ganhou meu coração, eu adorei esse modelinho de chapéu. E aí, depois é só pegar os detalhes, né, e colar aqui. Ainda falta cortar a letrinha do Luigi, mas como vocês já viram no início do vídeo, o formato do chapéu, ele é padrão. E foi isso, gente! Espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo e façam o chapéuzinho do Mário e Luigi para vocês arrasarem o coreto. Beijo, tchau!